Então, olha só, na semana passada, nós tínhamos visto Gálatas 2, do 15 ao 16. E a gente focou o estudo inteiro na doutrina da justificação pela fé. É óbvio que existem mais coisas que a gente pode falar a respeito da doutrina da justificação pela fé e, que eu não comentei todos os aspectos dessa doutrina, porque nós não estamos fazendo um estudo sistemático de doutrinas. Nós estamos fazendo um estudo expositivo de Gálatas. Então, vou tentar assim, me restringir àquilo que está no livro de Gálatas especificamente. Mas a gente pode expandir a ideia da justificação pela fé para outros livros da Bíblia, principalmente a carta de Paulo aos Romanos, né? A gente pode expandir a ideia da eleição a partir da carta de Romanos também, da carta aos Efésios e assim sucessivamente. Mas eu estou tentando me deter no escopo da epístola de Paulo aos Gálatas, especificamente. É óbvio também que seria muito bom, em um momento oportuno no futuro, nós fazemos também um estudo a respeito do significado de justificação na carta de Tiago, especificamente, porque aparenta uma possível contradição entre aquilo que Paulo fala aos Gálatas. Tá? Então, isso aí merece um estudo também mais detalhado. Eu falei de uma forma mais rasa na semana passada a respeito dessa aparente contradição. Tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade àquilo que Paulo tem a dizer aos Gálatas. Vamos finalizar o capítulo 2 hoje. E, gente, sem dúvida, esse trecho que a gente vai analisar hoje, Gálatas 17 até o 21, é o trecho mais difícil da carta, tá? Então, não vai ser fácil entender aqui, mas eu vou tentar o máximo possível explicar de uma forma mais didática o que Paulo está dizendo aqui, beleza? Mas se vocês puderem pegar a Bíblia aí, vamos ler do 17, vamos ler, aliás, do 15 até o 21. Vou ler tudo do 15 até o 21, e aí depois a gente vem expondo aí do 17 até o 21. Lembra que Paulo repreende Pedro e ele fala a seguinte frase para Pedro no final do versículo 14 do 2. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, porque quer obrigar os judeus a viverem como os gentios a viverem como judeus. E aí ele vem com uma exposição. Ele fala assim: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vamos lá. A gente tinha visto já. A justiça diante de Deus, a justificação, ela não é meritória. Ela não está vinculada ao cumprimento da lei, mas sim mediante a fé em Jesus. E Paulo começa o versículo 15 falando, nós, judeus. Ou seja, ele está dizendo que a salvação para os gentios é pela graça. E para os judeus também é pela graça. Até mesmo para os judeus, já no Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras. Nunca foi meritória, mas sim graça concedida da parte de Deus. Então, por isso que ele fala, nós judeus.
Se a gente travar aqui, nós judeus, ele fala, sabendo, contudo, blá, 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 aí agora ele continua. Mas se nós, quem é esse nós que ele está se referindo aqui? Nós, judeus, de novo. Ele está falando dos judeus, exatamente. Então, ele está se referindo aos judeus ainda. Então, ele vai. Mas se nós, os judeus, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Olha o que ele está dizendo. Ele está basicamente falando o seguinte: nós que somos judeus, ou seja, nós não somos pecadores dentre os gentios. Nós não somos este povo impuro, imundo que Deus não escolheu. Nós somos judeus, o povo que Deus escolheu, o povo que fez uma aliança com Deus. Mas nós também não somos justificados pela lei, nós somos justificados por Cristo. E se nós somos justificados por Cristo, isso significa que também nós somos pecadores? É isso que ele está dizendo. Então, nós também somos pecadores, é isso que isso significa. Ser justificado por Cristo significa que nós, judeus, também precisamos ser salvos dos nossos pecados. Nós também somos pecadores? E a resposta é óbvia. A resposta é sim. Os judeus também são pecadores. Eles também precisam da salvação em Cristo. Sendo que eles precisam da salvação em Cristo também, isso significa, então, que Cristo é ministro do pecado? Essa é a pergunta que Paulo faz já como uma antecipação de uma possível objeção. Se eu puder parafrasear Paulo, né, essa aqui foi a melhor forma que eu encontrei de parafrasear o que ele está dizendo aí. Eu vou ler, eu até deixar anotado aqui, tá? Porque eu pensei muito nisso daqui. Então, a paráfrase que eu falaria para tentar explicar esse versículo de uma forma melhor seria a seguinte: se em consequência da justiça procedente da fé, nós, judeus, que fomos separados por Deus, santificados desde o ventre, somos considerados culpados e poluídos, diremos então que Cristo é o autor do pecado, no sentido de que ele torna o poder do pecado ainda mais vigoroso? É isso que ele está querendo dizer. Então, assim, nós somos judeus, fomos povo santificado, escolhido por Deus, fizemos aliança com Deus, recebemos a lei, fomos separados por Deus para uma vida santa. Se a justiça não provém dessas coisas, se a justiça provém da fé em Cristo, e mesmo tendo tudo isso, nós ainda precisamos de Cristo. Isso faz de Cristo ministro do pecado, ou seja, Cristo está avultando ainda mais o pecado. Cristo está tornando o pecado algo ainda maior para que nós precisamos dele, porque como a lei não foi suficiente para nos santificar, como que a aliança do Antigo Testamento não foi suficiente para nos purificar, nós ainda precisamos de Cristo. Então, Cristo está ampliando o poder do pecado? Essa é a pergunta. Então, Paulo responde: não, de modo nenhum. Cristo não é ministro do pecado. Ele não está ampliando o poder do pecado. Ele não está tornando o pecado algo ainda mais grave do que o próprio pecado já era, né? Se nós pensarmos como gentios, isso seria Paulo falando como um judeu. Mas nós podemos aplicar essa mesma pergunta de Paulo a nós, gentios, a nós que não somos judeus. E aí a paráfrase ficaria um pouco diferente. Nós poderíamos perguntar da seguinte forma: se alguém sabe que é justificado pela fé, é a fé que justifica, e não a lei. Então, se alguém sabe que é justificado pela fé, comete pecado, ou seja, eu sei que eu sou justificado pela fé, e eu ainda assim peco, é porque a justificação pela fé promove o pecado? Jesus, então, ele é ministro do pecado? O fato dele me justificar pela fé faz com que eu peque? Não. A resposta é não.
Mas a gente poderia complementar. Se alguém que professa a fé em Cristo mantém um estilo de vida pecaminoso, né? Restaurando sua condição de pecador, cuja penalidade Cristo morreu para destruir, e não se esforça para mudar sua conduta, isso prova, na verdade, que essa pessoa não entendeu o evangelho. Ela só estava procurando uma desculpa para viver em desobediência. Então, se nós pensarmos como judeus, a questão é, a lei não vai nos santificar. O fato de você ter sido povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, ter feito uma aliança com Deus, isso não salva você. A salvação é por meio de fé no Messias. E se você é gentil e creu no Messias e continua pecando, então você não creu de fato. Porque aqueles que creram que Jesus recebeu a penalidade dos seus pecados na cruz, aqueles que creram nessa mensagem, eles não continuarão vivendo na prática do pecado, expondo a Cristo a vergonha por aqueles pecados pelos quais ele já morreu. Isso não teria sentido, né? Por isso que ele completa. Porque se eu volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo eu constituo transgressor. Ou seja, eu morri para o pecado na cruz. Cristo morreu pelos meus pecados. E eu morri junto com Cristo para os meus pecados na cruz. Eu fui lá junto com ele. Morri para os pecados. Mas se eu volto a edificar, então, se eu volto a acreditar que a minha salvação depende de mim, ou se eu volto a pecar como se Cristo não tivesse morrido por esses pecados, então eu a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, eu voltei àquela condição pior do que o que eu estava antes. Né? É como o próprio Jesus cita um provérbio, né? O porco voltou a se revolver na lama, né? Voltou ao próprio vômito. A condição dele é pior do que a anterior. Deu para entender? Eu entendi. Todo mundo tiver entendido, dá um joinha aí na tela. Um pouquinho confuso. Um pouquinho confuso. Entendi. Você se perdeu aonde, Senilda? É porque, assim, realmente, o contexto em si, ele é complexo, né? Uhum. É porque no mesmo instante que ele faz uma pergunta, ele já dá uma resposta contrariando a própria pergunta que ele fez. Uhum. A pergunta dele é uma espécie de antecipação de alguém que poderia estar objetando quando ele explicou, né? Ele já está se adiantando, como se alguém pudesse estar levantando uma objeção contra o que ele disse, né? E o que ele disse antes? Ele falou o seguinte, que ninguém é justificado pelas obras, você é justificado pela fé. Aí então um judeu poderia perguntar, então se eu sou justificado pela fé, né? Cristo então está aumentando o poder do pecado. Porque eu sou povo de Deus, eu participo da aliança. Isso tudo não serviu para nada? Toda essa lei não serviu para nada? Né? Cristo veio para avultar o poder do pecado, porque aquilo lá não resolveu o problema do pecado? Aí Paulo está dizendo, sim, aquilo lá não resolveu o problema do pecado, mas isso não faz com que Cristo seja ministro do pecado. Não quer dizer que Cristo está aumentando o poder do pecado. Mas porque se eu voltar para aquilo, se eu acreditar que é a lei que me salva, aí eu sim estou me tornando um transgressor. E em relação aos gentios, se a gente acredita que é justificado pela fé e volta a viver em pecado, então isso significa que nós realmente não cremos da forma que deveríamos ter crido, né? E a gente comentou um pouco disso na semana passada, no final, porque qual é o papel, então, das obras? Qual é o papel da obediência à lei? E o papel da obediência à lei, o papel das obras, não é
conquistar mérito, né? Mas sim viver em função daquele que me salvou. Não porque eu serei salvo por mérito. Mas agora vamos continuar aqui nos versículos, que eu acho que vai clarear mais agora nos próximos versículos. Mas realmente, essa construção argumentativa aqui, ela é complicada. Seguindo. E ele vai continuar então. Por quê, então? Por que que Cristo não é o ministro do pecado? Por que que ele não está promovendo o pecado? Aí ele vai. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Essa parte é muito importante. Existe uma analogia que pode ser muito útil aqui para a gente, quando ele fala, eu morri para a lei. Essa é a parte mais importante, morri para a lei. O que que isso significa? Vamos imaginar o seguinte, uma mulher casada com um marido muito rigoroso, né? Um marido muito, muito rigoroso. Um marido que exigente demais, né? E que trata a mulher ali com certo desprezo, uma certa cobrança, exigindo que aquela mulher seja absolutamente perfeita em toda a sua conduta. Então, a gente consegue imaginar ali, né, aquela mulher sofrendo nessa situação, né, o marido muito exigente, muito chato, tem que ser tudo perfeito, tudo do jeito dele, tudo muito sistemático. E aí a gente já imagina aqueles contextos de novelas, né, da Rede Globo, que tem um marido opressor, e aí a esposa ela conhece um outro homem. Essa mulher que está ali sendo oprimida por esse marido muito exigente, ela conhece um outro homem. Um homem que também é exigente, mas que é tolerante com os erros dela, é compreensivo, é misericordioso, um homem que é bom, né? E que, ao mesmo tempo, ajuda ela a superar os erros. Esse enredo, se fosse uma novela da Globo, a gente já sabe o que iria acontecer, né? A mulher se apaixona perdidamente pelo homem mais bondoso, mete um chifre no marido, né? Rígido e excessivamente exigente. Se fosse na vida real, ela estava morta. Hã? Se fosse na vida real, ela estava morta. Por que estava morta? Ué, já tinha matado ela. O marido tinha matado ela. Lógico. Lógico. Não, misericórdia. Então, assim, numa novela da Globo, o que aconteceria? Ela meteria um chifre no marido, né? E aí, ou então, ela separa do marido e casa com outro. Então, mas é basicamente esse o contexto que Paulo faz referência em Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 7. Se vocês forem lá em Romanos, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse trecho é um paralelo perfeito com o trecho de Gálatas que a gente está lendo. Nós, nessa relação, nós somos a mulher oprimida pelo marido.
E o marido é a lei. A lei não tem misericórdia. A lei não tem curva média. A lei, ela é absolutamente exigente e cobra perfeição completa e total. A lei é o marido rígido, que não aceita erros, não aceita transgressão. A punição para qualquer transgressão da lei é o inferno. A lei é o marido rígido. E nós conhecemos um marido bondoso. Nós conhecemos o homem bondoso, o homem misericordioso, que ao mesmo tempo que é exigente, encoraja, executa por nós, nos molda. É igual eu disse, se fosse uma novela da Globo, a gente chifra o marido e vai para o outro. Ou então até pior, né? Faz um complô, já que eu estou vinculado a este marido, eu mato ele para poder me casar com outro. E assim eu não sou adúltero. Mas a solução que Deus deu para esse drama novelístico não foi matar o marido e nem o divórcio. Deus não matou a lei. Deus não destruiu a lei. Deus nos matou. É como se nesta novela quem morresse fosse a esposa. E uma vez que ela morreu, agora ela está livre do marido, porque ela morreu, não foi o marido que morreu. Então, nota que Paulo fala, mediante a lei, morri para a lei. E em Romanos 7, ele diz, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Ou seja, no drama de Deus, quem morre é a esposa, não é o marido. E uma vez que a esposa morreu, ela está livre do marido. Da mesma forma, nós morremos para a lei em Cristo. E uma vez que nós morremos para a lei, nós estamos desobrigados dela. Nós morremos para ela. Aquela condenação da lei não recai mais sobre nós, porque nós morremos. E nós morremos a fim de viver para Deus. Nós morremos para a lei e agora nós vivemos para Deus. Nós estamos livres do jugo, da opressão da lei. E nós vivemos agora para o nosso outro marido. Esse outro marido, ele é exigente, mas ele cumpre as qualificações por nós. Aonde nós falhamos, ele não falha. Por isso que ele completa. Eu estou crucificado com Cristo. De alguma forma espiritual, nós morremos, fomos crucificados juntamente com Cristo. Ele estava ali nos representando. Ele recebeu a punição da lei no nosso lugar. Então é como se nós tivéssemos recebido aquela punição. Nós já morremos, nós pagamos o preço requerido pela lei por meio de Cristo. Então nós estamos mortos para a lei, nós já cumprimos a exigência da lei, uma vez que nós morremos com Cristo. Então ele continua. Logo, já não sou eu quem vive. Então, por que não sou eu quem vive? Porque eu morri. Eu morri. Eu estou livre do jugo da lei. Eu morri. Não sou eu mais quem está vivendo. Vou deixar reto esse negócio. Oh, não. Aí. Não sou eu quem vive. Mas agora quem vive em mim é Cristo. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tem uma citação do livro do Tim Keller sobre esse trecho que eu quero ler para vocês, para que fique mais claro. Rapidão. Isso. A paráfrase do versículo 19, tá? Lembrando que o versículo 19 é: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, um comentário a respeito desse trecho, tá? Diz assim: a própria lei me mostrou que eu jamais conseguiria me tornar aceitável diante de Deus por meio dela.
Portanto, eu deixei de viver para ela, para a lei. Morri para a lei como meu Salvador Jesus Cristo. Embora eu obedecesse a Deus antes, isso eu fazia para obter coisas dele. Hoje, eu não obedeço mais para obter mérito, mas sim porque fui salvo e desejo agradar aquele que me salvou e viver para ele. Isso nos ajuda a encontrar o sentido e entender as implicações transformadoras do versículo 20. Há uma tensão aparente nessas duas frases. Paulo diz, não sou mais eu quem vive. E em seguida diz, o viver que agora tenho. Na verdade, essa tensão descreve a maneira pela qual deveríamos enxergar nossa vida como cristão. O versículo 20, isolado, sugeriria que nos recostemos e deixemos Cristo nos dar poder de viver da maneira certa. O versículo 21, isolado, significaria que temos de fazer tudo sozinhos. As duas orações, consideradas juntas, mostram que devemos viver a vida com base em quem somos em Cristo. O versículo 20 é uma reiteração do versículo 14. Precisamos viver a vida conforme a verdade do Evangelho. Agora que a vida de Cristo é minha vida, o passado de Cristo é o meu passado. Eu estou em Cristo, ou seja, estou tão livre de condenação perante Deus, como se eu já tivesse morrido e sido julgado. Como se eu mesmo tivesse pagado a minha própria dívida. E eu sou tão amado por Deus agora, como se tivesse vivido eu mesmo a vida perfeita que o próprio Cristo viveu. Assim, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso é um lembrete triunfante de que, embora sejamos pecadores, somos justos em Cristo. Então, Paulo prossegue para o versículo 21 e diz, agora, ao viver a minha vida, ao fazer minhas escolhas e meu trabalho, lembro o tempo todo de quem eu sou pela fé em Cristo, que me amou. A dinâmica interna para viver a vida cristã está aqui. Só quando eu me vejo como alguém completamente amado e santo em Cristo, eu tenho poder de me arrepender com alegria, vencer os temores e obedecer àquele que fez tudo isso por mim. Então, é esse último trecho que eu li aqui para vocês, vou até copiar ele aqui no Paint para vocês verem. Essa frase resume bem esse ensino de Paulo. Somente quando eu mesmo me vejo como alguém completamente amado e santo em Cristo, eu tenho poder de me arrepender com alegria, vencer meus temores e obedecer àquele que fez tudo isso por mim. Eu já conversei muito sobre isso com o Juan, inclusive, né? Que muitas vezes a gente comete pecados e a gente fica se perguntando como eu faço para me livrar desses pecados. E a gente tem uma tendência a fazer uma lista de regras, né? A gente tem uma tendência a buscar a santificação por meio da obediência à lei. Então se eu cometo esse tipo de pecado, eu vou criar essas regras e eu vou obedecer essas regras e isso vai me impedir de cometer esse pecado novamente. Ou então, quando eu estou sendo confrontado em arrependimento por um pecado grave que eu cometi, eu tendo a voltar para a lei e falar assim, eu não devo cometer esse pecado, não devo cometer esse pecado, não devo cometer esse pecado. Como se a própria lei tivesse poder para nos santificar. Mas o que acontece na realidade é que nós não seremos santificados ou nós não obedeceremos porque nós conhecemos a lei ou porque a lei massacra a nossa consciência. A nossa obediência, ela aumenta não à medida que a nossa consciência da lei aumenta. A nossa obediência aumenta à medida que o nosso amor por Cristo aumenta. À medida que nós amamos Ele mais por aquilo que Ele fez. Ou seja, é o conhecimento do Evangelho que nos santifica. É o conhecimento daquilo que Cristo fez e o aumento do nosso amor por Ele que nos leva a obedecer. Um filho não obedece ao pai de forma voluntária
por medo ou rigor da punição. Mas o melhor filho, o mais obediente, é aquele que mais ama o pai e tem mais consciência de dependência dele. Essa é a obediência verdadeira, não por medo, mas por amor. Então, hoje nós obedecemos, nós devemos obedecer à lei de Deus, devemos. Em tudo aquilo que nos é exigido, em tudo aquilo que foi novamente reafirmado no Novo Testamento, nós devemos obedecer à lei de Deus. Mas não para conquistar nada diante de Deus, não para obter mérito, ou não para obter coisas. Nós obedecemos porque nós queremos agradar aquele que nos amou. É o amor que ele tem por nós. E a certeza desse amor que nós temos que nos faz obedecer ainda mais. Então, por isso que ele completa. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a nossa santificação, ela não está baseada na lei, ela está baseada na fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quanto mais eu acredito que ele fez tudo isso por mim, mais eu amo, mais eu consigo obedecer, mais eu me arrependo dos meus pecados e mais eu tenho alegria na obediência a Deus. Porque ele fez tudo isso por mim. Então, por isso que, de certa forma, também a teologia de Tiago, ela complementa bem essa ideia. No sentido de que a fé sozinha justifica. Mas a fé que justifica nunca está sozinha. A fé que justifica, ela nunca é uma fé que virá desacompanhada de obediência. Não porque a obediência salva, mas porque a salvação gera obediência. Então, quando Tiago fala que, na carta dele, e fala das obras, ele está falando, do que me adianta ter uma fé que não gera obras? Essa fé é falsa. Se você afirma que conhece a Jesus, que crê naquilo que ele fez e não obedece, a sua fé é falsa, não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela virá acompanhada de boas obras, porque aqueles que creram de fato, aqueles que amam a Deus de fato, eles irão obedecer por amor e não por medo da punição. E Paulo completa. Essa obediência, então, anula a graça de Deus? Óbvio que não, porque a própria essência da obediência é graça. Você só obedece porque Deus te concedeu graça primeiro. Nós amamos a Deus e obedecemos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Ele, então Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos a Ele. Então, anula a graça de Deus, não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, basicamente, o que ele está dizendo, se a gente insistir, então, que eu consigo ser justo diante de Deus pela lei, então Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo, basicamente, que os judaizantes que acusavam Paulo de esvaziar a lei do seu significado, Paulo os acusa de esvaziar a cruz do seu significado. Então, aqueles hereges que estavam atormentando os Gálatas, falando que Paulo tinha pregado uma coisa errada, estavam dizendo basicamente assim, Paulo está esvaziando a lei do seu significado. Paulo está dizendo que a lei não tem utilidade. Mas Paulo está retrucando de volta e falando o seguinte, vocês estão esvaziando a cruz de Cristo do seu significado. Porque, então, se eu posso obter justiça, se eu posso ser salvo pela lei, por que diabos Cristo morreu, então? Por que ele deveria ter morrido? Se a salvação, de alguma forma, pudesse ser obtida por mérito, não haveria a menor necessidade, então, de Cristo ter morrido. Por que ele foi lá morrer? Qual era a necessidade dele ter morrido? Se eu podia obter essa salvação por mim mesmo.
teria sido completamente inútil o sacrifício de Cristo. Fútil. Tá? Então, ele está reafirmando esse ponto aí importante. Tá? Só comentar aqui. Isso. Então, se agora eu vivo, se agora eu tenho condições de viver, esse viver que agora eu tenho, ele é me dado pela força do próprio Cristo. Né? Uma vez que eu estou livre da condenação da lei, a minha obediência a Cristo é proporcionada, é dada de forma gratuita, de graça, pelo próprio Deus. Tá? E aí, dúvidas? O que mandaram aqui no chat? Romanos 6, onde Paulo, da mesma forma, antecipa um questionamento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É óbvio, exatamente, a mesma refutação, tá? A carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de detalhamento da carta de Paulo aos Gálatas, né? Ele desenvolve bem mais a teologia, ele é bem mais detalhista em relação a essas doutrinas do que em Gálatas. Gálatas é uma carta mais curta, tá? Mas... Então, foi a primeira carta dele. Isso, foi a primeira carta dele, foi escrita num contexto bem de urgência, né? Como a gente viu na nossa primeira aula. Tem um outro trecho aqui em relação a essa parte aí do final que eu quero comentar com vocês também. Paulo conclui, então, relembrando os Gálatas, de que a vida cristã ela tem a ver com viver em conformidade com o Evangelho. Nós devemos avançar, né, como cristãos, depois de termos iniciado como cristãos. Então, nós iniciamos essa carreira crendo e nós continuamos essa carreira obedecendo. Mãe, seu microfone. Eu mutei. Então, assim, afinal de contas, se em um instante qualquer, ou de alguma maneira, a justiça vier por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Ou Cristo, ele faz tudo por nós, ou ele não faz nada. Né? A salvação é assim. Ou Cristo representa tudo para a nossa salvação, ou ele não representa nada. Tá? Não tem como combinar mérito e graça. Se de alguma forma a salvação for pela lei, a vida e a morte de Cristo não tem sentido histórico absolutamente nenhum. É como se a gente fizesse uma analogia da seguinte forma. Tem uma casa pegando fogo, né? E uma determinada pessoa tá lá, um parente nosso tá nessa casa que tá pegando fogo. Sei lá, um filho, uma mãe, né? Um irmão tá nessa casa pegando fogo. E essa pessoa vai lá, uma outra pessoa tá lá assistindo e fala assim, nossa, seu irmão tá lá, eu vou até essa casa pegando fogo e vou salvar lá, vou salvar o seu parente que tá nessa casa pegando fogo. E aí ele vai até aquela casa corajosamente, salva o nosso parente, o nosso filho, nossa mãe, sei lá, qualquer pessoa, salva aquela pessoa, mas ele mesmo que foi lá salvar, acabou morrendo. Nós vamos dizer assim, caramba, essa pessoa foi muito corajosa, o sacrifício dela teve real significado, ela realmente me amava, ela se entregou para salvar aquela pessoa ali por mim, ela se entregou para me salvar, para salvar uma outra pessoa. Isso tem significado. Agora, se uma casa está pegando fogo e aí uma pessoa olha para mim e fala assim, pô, eu te amo muito, aí entra, sai correndo para casa pegando fogo e morre simplesmente por nada, por razão absolutamente nenhuma, simplesmente entra na casa pegando fogo e morre. Essa morte foi completamente inútil, isso não prova nada, isso não demonstra amor, isso não tem significado nenhum. Da mesma forma, né? A morte de Cristo não significaria nada se nós pudéssemos obter a salvação por outra maneira, por outros meios. Porque se a gente pudesse obter por outros meios, não tinha razão nenhuma para ele ter morrido. Aí ele vai lá e morre aleatoriamente. Agora, se não havia outro meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos, e Cristo morre por nós, isso mostra o amor dele.
Isso mostra dar real significado para a morte de Cristo, em todos os sentidos. Tá? Então é isso. Gálatas, capítulo 2, finished. Querem perguntar alguma coisa? Eu continuo insistindo na parte da questão da lei. Uhum. Eu sou gentio. Justo. Por que eu tenho que conhecer a lei? Por que a lei faz parte da Bíblia? Se, pelo que Paulo fala, nada mais se justifica após a morte de Cristo, em relação à lei. Justo. O que acontece? Essa era uma dúvida que foi despertada, né, de uma certa forma, até mesmo pelos próprios judeus. Porque a ênfase de Paulo no fim da lei, no cumprimento da lei em Cristo, não é uma abolição completa da lei ou dizer que a lei era completamente inútil, né? Quando a gente entrar no capítulo 3, a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada. Mas, se a gente for lá no capítulo 3 agora já, no versículo 23, ele diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei, ela nunca teve propósito salvífico. Nem agora, nem no Antigo Testamento. Então, não é que Paulo está dizendo que a lei tinha função salvífica antes e agora ela não tem mais, então nós não precisamos dela. O que Paulo está dizendo a lei nunca teve propósito salvífico. Nenhum judeu nunca foi salvo pela obediência da lei. Então, qual era a finalidade da lei no Antigo Testamento e qual é a finalidade da lei hoje? Por que nós precisamos dessa lei ainda hoje? É o que ele diz no capítulo 3. A lei é o aio, a lei é o guardião, a lei é o tutor. É a lei que nos conduz a Cristo. De forma que, sem a lei, nós nunca perceberíamos a urgência de Cristo. Nós nunca perceberíamos a necessidade de Cristo. Se a lei não dissesse, não adulterarás, eu não saberia que eu cometo adultério. Se a lei não dissesse, não furtarás, eu não saberia que eu cometo furto. Se a lei não dissesse, não matarás, eu não saberia que eu cometo assassinato. A lei, ela me mostra a realidade do meu pecado. A lei é o diagnóstico. O evangelho é o remédio. Se eu não sei o diagnóstico, eu nunca busco remédio. Então, por que nós precisamos do Antigo Testamento hoje e por que os judeus precisavam da lei no Antigo Testamento, da mesma forma que nós? Porque sem a lei, nós não poderíamos conhecer a maldade do nosso próprio coração, o pecado no nosso próprio coração. E sem conhecer o pecado no nosso próprio coração, nós nunca perceberíamos a necessidade de Cristo. Nós nunca enxergaríamos necessidade nele, ou virtude no sacrifício dele, ou amor no sacrifício que ele fez. Porque, afinal de contas, nós seríamos salvos do quê? Se nós não conhecêssemos o nosso próprio pecado. Então, a lei, até hoje, ela tem uma finalidade ética, ela é uma expressão da própria essência divina, do caráter de Deus, e a lei também tem uma finalidade didática. A finalidade didática da lei é nos conduzir diariamente para Cristo. Quando a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e eu sou incapaz de cumprir isso, é como se Deus estivesse me lembrando todo dia, que eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo, porque eu não consigo cumprir isso. Ok.
Deu para entender? Faz sentido. Faz sentido. Mas aí agora... Pode falar. É algo que me intriga muito, justamente. Inclusive, aqui no capítulo 25 do versículo do capítulo 3, no versículo 25, ele diz: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Uhum. Né? Então, assim, essa é a nova versão internacional. Então, a Bíblia que eu estou. Então, assim, ou seja, já não estamos mais sob aquela determinação. Estamos agora sob uma nova determinação. Sim. Isso, o Juan até falou aqui, né? É do que a gente estava falando no domingo. Existe quando a gente entrar no capítulo 3, a gente vai fazer uma distinção entre aquilo que nós chamamos de caráter de Deus ou ética de Deus e as tábuas da aliança e a aliança de Deus com Israel, tá? Mas falando em termos mais simples, a ideia é a seguinte: Deus tem um padrão ético moral que flui do seu próprio caráter, da sua própria essência. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é retidão. Então, o pecado flui da desobediência àquilo que Deus é, de ignorar aquilo que Deus é. Então, existe uma lei que é superior, que flui do próprio caráter de Deus. E nós devemos obediência a essa lei de forma incondicional, porque se Deus é amor, quando nós nos iramos contra o nosso irmão, nós estamos indo contra aquilo que é o caráter de Deus. Se Deus é único, quando nós colocamos o nosso coração e valorizamos alguma coisa mais do que valorizamos a Deus, nós estamos pecando contra esse mandamento de Deus que flui da sua própria essência, da sua singularidade. No entanto, a lei que Deus dá ao povo no Antigo Testamento, ela tem um caráter tipológico específico para Israel. A lei do Antigo Testamento, ela de uma... Oi? Você chegou num ponto, assim, exato. Ou seja, a lei foi feita para o povo de Israel. E não para mim, vista como gentio. Isso, mas vamos lá. Existe uma lei que é o caráter do próprio Deus. Parte desta lei, que é o caráter do próprio Deus, está expressa no Antigo Testamento por meio da aliança que Deus fez com Israel, tendo Moisés como mediador. Então, nem tudo que é o caráter de Deus estava expresso nessa lei da aliança com Moisés. Mas muito desta lei reflete aquilo que é o caráter do próprio Deus. Então, essa lei, ela serviu como guardião do povo de Israel para que essa aliança menor do Antigo Testamento apontasse para Cristo. Então, por isso que Paulo fala, ela foi o tutor, ela foi o guardião para apontar para Cristo. Mas agora nós estamos em Cristo, que é a realidade. Nós recebemos o verdadeiro Messias que cumpriu toda essa lei. Então, hoje, nós estamos debaixo da lei do Antigo Testamento? Não, nós não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento. Fato. Beleza? Então, quando a gente pega lá Levítico, as leis do sacrifício, Êxodo, as leis do templo, as leis civis de Israel, nós estamos debaixo dessa lei? Não, nós não estamos debaixo dessa lei. No entanto, essa lei, ela contém aspectos que são superiores a ela. Ela contém a ética que provém do próprio Deus. Então, não matar ainda é um mandamento para nós hoje? Sim. Não roubar ainda é um mandamento para nós hoje? Sim. E não só para nós cristãos, e não só para aqueles que creem, mas para toda a humanidade, porque isso faz parte do plano de Deus, flui do próprio caráter de Deus, então todas as pessoas estão vinculadas a ela. Hoje, nós cristãos que estamos numa aliança superior, numa nova aliança, mediada não por Moisés, mas por Cristo. Hoje nós estamos debaixo de qual lei, então?
nós estamos debaixo da ética divina que flui do caráter do próprio Deus e estamos debaixo da lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? É aquilo que Cristo ratificou a respeito da lei do Antigo Testamento e que os apóstolos ratificaram. Então, em vários momentos do Novo Testamento, aspectos dessa lei do Antigo Testamento são validados. Ou seja, algumas leis foram específicas para Israel naquele momento e pertenciam a esse apontamento, esse tipo que apontava para Cristo. No entanto, aspectos dessa lei foram validados novamente. Eles continuam sendo ratificados hoje. Então, por exemplo... Onde eu quero chegar com isso? Na verdade, é porque, assim, como que a gente vive hoje, e aí nós vamos falar de questão de igrejas, ok? Justo. Então, assim, naquilo que convém, determinadas igrejas vão lá na lei e pegam as regras da lei e querem imputar na nossa vida atual, ok? E aquilo que não convém, eles simplesmente deixam de lado. Então, assim, o que eu enxergo hoje, né? Só se usa quando é conveniente, entendeu? Isso acontece demais mesmo. Então, aí é o que eu falo. Então, assim, o que devo fazer? O que devo seguir? Porque, assim, eu entendo que eu tenho que conhecer a lei. Ok. Eu tenho que ter entendimento da lei. Eu não estou discutindo aqui o caráter de Deus. Tá? O que eu estou falando aqui é que os homens, né, que certamente não estão inspirados por Deus, pegam partes da lei mediante as suas conveniências. Sim, isso é verdade. E trazem para os nossos dias. E é o que você bem falou. Aquilo ali foi levado para o povo de Israel. Por que eu tenho que viver debaixo de alguns julgos que estão lá na lei que foi determinada para aquele povo? Não estou questionando a questão de caráter e nem de personalidade e nem de questão de lei. E a gente sabe que, inclusive, as leis dos governos hoje, elas se baseiam muito no Pentateuco. Entendeu? Grande massa dos países, elas usam aquilo ali como fundamento de princípios para inclusive constitucionais. Ok, não estou questionando isso, ok? E assim, entendo perfeitamente, foi o que eu falei. Ora, eu tenho que viver o Novo Testamento, eu não tenho que viver o Velho. Entendeu? Eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Então, por que ora é conveniente para alguns irem lá no Velho Testamento e falar, olha, mas aqui está escrito isso, entendeu? Aí é hora de eu dizer assim, mas eu não preciso viver debaixo disso. Então, a dificuldade maior é determinar, então, o que tem continuidade e o que não tem continuidade. Então, assim, existem aspectos dessa lei que muitas vezes, né, na teologia reformada nós chamamos de lei moral, que com certeza são ratificados no Novo Testamento e têm continuidade, né? Então, é igual a gente comentou, não matar, não roubar, não adulterar, obedecer pai e mãe, né? Honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, é não evidente... falar o nome de Deus em vão. Isso, não falar o nome de Deus em vão. Então, tem uma série de aspectos da lei, né, que didaticamente nós chamamos de lei moral, que tem continuidade. Permanecem. Exatamente, permanecem. Elas são ratificadas no Novo Testamento, porque elas excedem aquilo que foi estabelecido na aliança com Israel, especificamente. Agora, o que dessa lei era especificamente para Israel e que não foi ratificado? Um exemplo claro como água de coisa que era para Israel e que não foi ratificada no Novo Testamento é a lei do dízimo. Mas chegou num ponto. A lei do dízimo, claramente, ela pertencia ao aspecto civil, religioso de Israel, mas ela não foi ratificada no Novo Testamento como lei. Não há nenhuma
referência ao dízimo, especificamente no Novo Testamento. O princípio de que nós devemos sustentar o ministério da palavra e sustentar a adoração a Deus, ele permanece. Então, não é à toa que o princípio das ofertas permanece. Mas não existe uma obrigatoriedade em relação à quantidade dessas ofertas. É óbvio que a falta de generosidade é um pecado, mas não tem uma referência específica a quanto da renda deve ser doado para a igreja, né, para o ministério da palavra ou coisa desse tipo. Então, isso ficou em aberto. E no Antigo Testamento isso era bem definido, né? Agora, quando um pastor vai lá... falava das primícias, entendeu? E aí, assim, não se questiona, porque, assim, o que é o dízimo? Se a gente for no sentido da palavra, dízima, periódica, a gente sabe que é uma coisa infinita, né? E aí, quando a gente fala das primícias, eu sei que é o melhor. Agora, assim, não necessariamente, porque, assim, na Europa, por exemplo, o dízimo é estipulado em 5, no Brasil é em 10, e aí? Entendeu? Então, são coisas que a gente, assim, que pela falta de conhecimento, aí o pessoal vai lá, pega Malaquias 3:10 e arrebenta o povo. E extorque a igreja, né? É isso que eles sabem. Então, mas aí, ao mesmo tempo, o que a gente tem? Está roubando a Deus. Entendeu? Eu sou uma pessoa completamente consciente de que uma igreja tem despesas, de que ela tem manutenções e tudo mais. Entendeu? Sou convicta de que eu quero bem-estar no lugar onde eu estou congregando, eu devo ajudar a manter esse lugar. Ok. Agora, a pessoa vir determinar para mim, olha, X% do seu salário é meu, ainda mais o tanto de gente que anda roubando por aí, desculpa a expressão, mas é a realidade, entendeu? Eu olho assim, eu falo assim, eu posso muito bem fazer melhor obra do que o que os caras que estão pegando, entendeu? Mas, enfim, era um ponto também que certamente eu iria colocar em discussão para a gente analisar. Até porque um dia desses a Érica recebeu de uma pessoa lá do Nordeste várias mensagens mencionando justamente essa questão do dízimo. Entendeu? Eu achei super interessante e concordei plenamente com a pessoa, porque ele falou, o dízimo era estipulado para o povo de Israel. Entendeu? Então, assim, hoje... Esse aí é um dos bem claros, né? Que o pessoal distorce por conveniência mesmo, né? E agora existe um outro aspecto que é importante a gente mencionar também, é o seguinte, que, por exemplo, em relação até ao próprio dízimo, né? Hoje a gente sabe que a gente precisa ainda contribuir. Então, assim, existe um padrão que foi aprovado por Deus no Antigo Testamento. Ele não é vinculativo hoje a nós, né? Ele não nos obriga hoje, mas existe um padrão que Deus já aprovou. Nós podemos recorrer a este padrão como uma referência? Podemos, né? Então, eu, por exemplo, recorro a esse padrão hoje nas minhas contribuições para a igreja como uma referência. Então, eu dou aquilo que é a 10ª parte de tudo que eu recebo. É uma obrigatoriedade? Não, mas é um padrão que Deus estabeleceu antes, é um padrão que eu julgo bom, e então eu uso ele como um referencial. Da mesma forma, muitas leis no Antigo Testamento, elas contêm uma ética por trás que ainda podem nos servir como uma referência, como um guia de conduta, né? É óbvio que muitas das leis do Antigo Testamento simplesmente não se aplicam mais, principalmente leis de cunho civil da nação de Israel, enquanto uma teocracia, e também leis de cunho cerimonial, enquanto ao culto do Antigo Testamento, que envolvia sacrifício. Então, essas leis, elas claramente, elas perdem todo o seu significado e a sua importância na pessoa de Cristo. Mas enquanto outras leis que legislam aspectos morais, elas ainda podem nos servir como um bom referencial, né? Agora, uma outra lei que muitas pessoas deturpam, que era uma lei de Israel especificamente, era o sábado.
Então, hoje, algumas igrejas vão lá, pegam o sábado, né, adventista, não, tem que guardar o sábado e tal. E, claramente, a observação do sábado, né, como princípio de descanso do sétimo dia, especificamente, ele foi cumprido na pessoa de Cristo. Então, é uma lei que também perdeu a sua validade, não é reafirmada no Novo Testamento. Então, assim, a maior dificuldade realmente é enxergar aquilo que tem continuidade e aquilo que não tem continuidade. E naquilo que não tem continuidade, o que nós podemos usar como referência e o que não dá para usar nem como referência. E aí envolve um conhecimento muito profundo da própria lei em si, do Antigo Testamento, mas um conhecimento ainda mais profundo do Novo Testamento, de como Cristo e os próprios apóstolos validaram aqueles princípios anteriores, né? Mas é isso, o raciocínio é esse, tá correto, o que você está pensando é isso mesmo. E, infelizmente, tem muita gente que aplica isso de forma equivocada por simples conveniência, para forçar a igreja ou impor um jugo que nem Deus impõe, né? Impor uma determinação que nem Deus impõe mais. São boas essas discussões, até porque, assim, eu acho, assim, até falta de escrúpulos, né, de alguns pastores quando vão falar a respeito do dízimo, né, dizer que as pessoas estão roubando a Deus, né? Porque se você não está entregando a 10ª parte daquilo que você ganha, você está roubando a Deus, né? Então, assim, se torna, inclusive, uma coisa de coerção, né? Então, assim, é uma coisa assim de coação, né? Então, não é nem coerção, é coação, né? Então, a pessoa se sente coagida e ela se vê na obrigação de entregar, né? Uhum. E é algo que a gente realmente vê sendo aplicado assim, de forma muito severa nos dias de hoje, né? Essa aplicação da questão dos dízimos e das ofertas. Mas o entendimento aí, a explicação, concordo aí com essa questão da lei, realmente ela mexe muito comigo, né? Mas foi muito boa a explicação, obrigada. É nóis.